Olá, boa tarde. Sou aqui do Polo Campo Grande, Lucas Formiga. Hoje eu vou explicar a ideia de integral dupla para calcular volume. Quando a integral, nós temos uma função baseada em z e ela tem uma relação de x e y, nós usamos uma integral dupla para determinar esse volume da integral. Para a gente fazer isso, a gente primeiramente tem que fazer a função que ela é dada e nós temos que saber os limites de x e y nessa função para a gente conseguir montar ela, certo? Nesse exemplo aqui que eu estou utilizando, ele fala assim, ó, use uma integral dupla para encontrar o volume delimitado acima pelo plano z igual a 4 menos x menos y. Aí é uma função de plano. Ele podia dar essa função de outra maneira. Ele pode dar essa função assim, ó, x mais y mais z igual a 4. Essa é uma função do plano. Para a gente fazer uma integral, calcular um volume baseado numa integral dupla, eu teria que fazer o quê? Eu teria que isolar esse meu z para que ele ficasse de uma maneira melhor, para que eu pudesse fazer a integral dupla baseada no meu z. Aí nesse caso é só passar a fazer o quê? Passar o x e o y para o outro lado, ficando como a função é dada no exercício. Desse jeito. Certo? Aí agora a gente faz o seguinte, ó, dando a função dada pelo plano, z igual a 4 menos x menos y, e abaixo um retângulo R01 por 0,2. Esse 0,1 e 0,2 são as partes limitantes de uma integral. O 0,1 é a parte do x e o 0,2 é a parte do y. Sempre quando a gente for fazer, ele colocar a relação de limites, sempre o primeiro é o x e o segundo vai ser o y. Essa relação é simples. Agora vamos fazer a integral. A integral aqui, ó, é uma coisa importante seguinte. Como são uma integral dupla, eu tenho que determinar quem vem primeiro, se é o dx ou se é o dy. Por quê? Por causa que se eu começar pelo dy, a primeira integral é baseada no nosso valor y, nossa variável y. Se eu fazer pelo dx, a primeira integral será baseada pelo dx. Depois que eu fazer a integral pelo dx, aí eu farei a integral pelo dy. Tem que seguir nessa ordem das relações. Vamos lá. Vamos montar a integral. É uma integral dupla de 4 menos x menos y. Eu vou fazer pelo dx dy. Então, dx dy. A minha primeira integral daqui, se eu for olhar bem, ó, essa primeira tem relação ao x, ao dx, e a segunda tem relação ao dy. Portanto, essa primeira aqui, ó, ela é baseada em 0,1, que é o meu determinante x, e aqui de 0 a 2 do meu y. Agora é só fazer uma integral normal. Como a função é simples, a integral é fácil de fazer. Vamos lá. A integral de 0 a 2 se mantém, porque eu estou primeiro fazendo a primeira integral, que é de x. Integrando 4 menos x menos y, é a seguinte, a integral de 4 em relação a x ficaria 4x. A integral de x em relação a x, certo? Dx, ficaria menos, pela regra da potência, x ao quadrado dividido por 2. A integral de y é como se fosse uma constante. A integral de qualquer constante é só adicionar o x. Por exemplo, a integral de 4 ficou 4x. A integral de y vai ficar yx ou x, y. Isso daqui, lembrando que nós temos que substituir por 0 e 1. Eu estou substituindo por x, porque a integral é em relação a x. Então vamos lá. Repetindo de novo a integral de 0 a 2. E agora vamos reescrever substituindo. Vai ficar 4 vezes 1, certo? 4 vezes 1 menos 1 ao quadrado dividido por 2 menos 1 vezes y, certo? Tudo isso menos agora quando substituir por 0. 4 vezes 0 menos 0 ao quadrado sobre 2 menos 0 vezes y. Tudo isso ainda dy. Agora vamos fazer o que tem aqui dentro. 4 menos 4 menos meio
menos 1. Como aqui tudo multiplicado por zero, vai dar zero, né? Se fosse algum outro termo colocando zero, talvez mudaria. Mas nesse caso aqui, todos estão multiplicando por zero. 0 elevado ao quadrado é zero, dividido por 2 continua zero. E 0 vezes y continua zero. Então todo esse termo aqui vai dar zero. Então aqui, vamos olhar. Repetindo a integral, ficaria 4 menos 1 ao quadrado é 1, dividido por 2, continua intacto. Então ficou 1 sobre 2. E menos y dy. Agora, eu vou fazer uma integral em relação à variável y. E o mesmo princípio, só que agora, vamos lá. Eu poderia juntar aqui o 4 e o meio. Mas eu não vou juntar e vou fazer a conta normal, que não vai mudar nada no final. Porque como aqui é por partes, então a relação da integral vai continuar a mesma. Então vamos lá. Integral de 4 em relação a y vai dar 4y. Integral de meio como uma constante, mesma coisa. Vai ficar meio y. Então, menos meio y. Integral de y em relação a y vai ficar y ao quadrado dividido por 2. Regra da potência. Y ao quadrado dividido por 2. Lembrando que nós temos que substituir esses valores por 2 e 0, que são nossos delimitantes da nossa integral. Vamos lá. Vamos escrever aqui substituindo. 4 vezes 2 menos meio vezes 2 menos 2 ao quadrado dividido por 2. Essa é a primeira parte. Menos, substituindo tudo por zero. Da mesma maneira do exercício anterior, esse também, quando substituir por zero, vai dar tudo zero. Então, nesse caso, eu vou colocar tudo menos zero. Vamos resolver agora aqui. Ó. Aqui vai dar 8. Continuando. 8 menos meio vezes 2. A gente pode multiplicar 1 vezes 2, vai dar 2. Dividir por 2 vai dar 1. Então, tudo isso aqui vai dar 1. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, menos 2. 8 menos 1 menos 2 vai dar menos 5. Então, o volume dessa função, desse plano, é teoricamente 5, porque ele está sendo limitado de 0 a 1 e de 0 a 2 no eixo y. Por hoje é só isso mesmo. Então, qualquer relação de dúvida, caso você queira perguntar, né? Aí, essa vai ser a expressão matemática de integral dupla para calcular o volume. Até mais, boa tarde, tchau, tchau.